Aleluia, glórias a Deus. Então já na sequência quero chamar aqui a pastorinha Patrícia, que estará conosco na noite de hoje trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Hoje é o dia da mulher, né? Então, honrar as mulheres. Mulheres guerreiras. Isso. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar pela pastora Pati. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pela Pati, que tem sido esse instrumento nas tuas mãos, ó Pai, nesse tempo, e não só nesse tempo, já, desde quando ela nasceu, ela foi escolhida desde o ventre da sua mãe, Pai, e desde cedo ela tem te servido, Pai. Nós te louvamos pela vida dela, e pedimos que mais uma vez o Senhor tome a vida dela e use ela como instrumento nas tuas mãos, para comunicar com a tua igreja nessa noite. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Estou sem voz, mas tá valendo. Sempre depois de um evento assim, vem as guerras. Mas eu já estava assim, né? Já estava doentinha e só empurrei, né? Amanhã acho que eu vou no hospital. Fui empurrando porque não dava tempo de parar. Irmãos, ontem foi muito bom, né? Foi maravilhoso o que Deus fez aqui. Depois vai vir os testemunhos, né? Nunca é no mesmo dia, né? E que a gente recebe. Mas ontem mesmo, já no final, algumas me procuraram para falar. Né? Tem uma aqui que quer vir frequentar aqui, gostou muito, vai vir em nome de Jesus. Né? E o fato da gente ver a Ângela, que a Igreja Batista começou aqui, na casa dela, muito tempo atrás, foi muita vitória ver ela aqui. Né, de saber que ela, uma pessoa que estava desviada do caminho do Senhor, voltou para Jesus. Né? Então, eu me animei muito de ver ela aqui. Saber que Deus faz, Deus pode fazer, né? Trazer o desviado voltar, né? E cobre uma multidão de pecados. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. E teve um testemunho também da filha da Ariana, que quando a gente orou por ela aqui no último culto, ela fez um pedido que era para orar para que ela pudesse engravidar, e ela está grávida. Né? Então ela veio aqui grávida. Né? Então a gente sabe que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E eu quero agradecer a cada uma que está aqui, né? Essas mulheres guerreiras que fizeram a coisa acontecer. Sem vocês nada teria sido feito, sem os pratos, né? Sem a dedicação, a limpeza, porque não é fácil limpar, né? No final, mas vocês ficaram, vocês deram sangue, trouxeram comida, convidaram, se esforçaram, e estava uma bênção. E eu sei que os frutos vão vir dessas vidas ali. Amém? Amém. A gente planta a semente, o Senhor vai regar, e nós vamos continuar regando, convidando, cuidando dessas pessoas. Amém? Mande mensagem essa semana, continua, né, se esforçando por elas, por amor ao Senhor, pela vida delas. E o Dia Internacional da Mulher, que é hoje, né, fala das mulheres que queriam a igualdade. Elas trabalhavam na sua casa e começaram a sair para o mercado de trabalho, mas no mercado de trabalho não tinham igualdade, os homens sempre ganhando mais, recebendo mais. E esse dia foi marcado por isso, né? Mulheres da história que lutaram para que hoje tivesse um pouco mais de igualdade. A gente sabe que igualdade de homem e mulher no mercado de trabalho, em algumas profissões, ainda é muito difícil de existir. Tem mulheres hoje que se sobressaem aos homens, mas se o homem assumir, acaba que ele ganha mais. Então, toda essa luta que veio lá de trás, teve muitas conquistas para as mulheres, mas ainda tem muito mais. Então, às vezes a mulher faz dupla jornada e ainda ganha um pouco menos que os homens no mesmo cargo. Então, ele é gerente, ela é gerente, não sei porque ele, por ser homem, ganha mais. Então, as mulheres lutaram por isso, né? Como disse a pastora Alice, a gente não se importa com essas datas, a gente só usa essas datas como uma isca mesmo, né? Pra gente ganhar a vida. É só uma isca. Mas nós, que somos de Jesus, nós sabemos que a Bíblia está
recheada de muitas mulheres que fizeram a coisa acontecer, que foram usadas por Deus para que a glória de Deus se manifestasse no tempo delas, né? E não daria pra gente citar todas aqui, que é muita mulher mesmo na Bíblia, né? Eu trouxe algumas para compartilhar aqui com os irmãos, né? Mulheres que foram matriarcas, no sentido bíblico, foram mulheres marcantes, mulheres que fizeram coisas profundas e que realmente não tem como citar todas aqui, mas mulheres que foram usadas por Deus para que a glória de Deus se manifestasse. E é isso que eu desejo para a minha vida, para a sua vida, mulher, e para os homens que estão aqui, que sejam sacerdotes reais, que sejam homens valentes, legendários, que sejam homens que governem bem a sua própria casa, que conquistem, que tenham seus sonhos realizados, do lado de alguém que vai te ajudar, em nome de Jesus, a conseguir tudo isso. Nós somos a ajudadora idônea, né? Deus nos fez já para suprir essa falta que o homem tem. Então a mulher às vezes reclama, não sei por que reclama, porque você está vendo faltas que é para você suprir, amém? Às vezes eu reclamo de algumas faltas do meu esposo, e aí o Senhor diz, tá, mas é por isso que eu te botei do lado dele, para te ajudar, né? Se ele não precisasse de ajuda, então ele ficava sozinho, de boa, mas ele precisa de ajuda. Então já fica um recado aí dado para nós, mulheres casadas, temos que ajudar nessa falta. Nas coisas que a gente reclama, é ali que a gente tem que dar o suporte, ajudar, conversar também, né? Porque a vida do casal é feita de consertos, né? Então, não é da noite para o dia que nós vamos ficando bons, o bom vinho vai vindo para o final, né? O melhor vinho é no final, quando a gente já se lapidou, já se alanhou todo e vai melhorando esse relacionamento, né? No começo não é tão bom, depois a gente vai arrumando as coisas e se amando verdadeiramente. Amém? Amém. Aleluia. Então eu queria falar um pouquinho de Lídia, né? Atos 16, o versículo 14 e 15. Quando eu era criança pequena lá na minha cidade, né, que eu aceitei Jesus com 10, 11, 12 anos, não, já era mais velhinha, tinha uns 13, 14, o pastor Joel, que era o nosso pastor na época, falou sobre Lídia, e eu me apaixonei, porque eu nunca imaginei que ia ter uma mulher assim na Bíblia, né? Diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada, e a sua casa, ela nos rogou dizendo, se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangiu. Amém? Amém. O mundo aí fora acha que as mulheres evangélicas, elas têm que ser uma mulher tapada, uma mulher tapete, que vai ser pisada, escorrachada pelos homens, porque elas têm que ser submissas. No sentido de que a nossa submissão como mulher é realmente ser esculachada e o homem manda e desmanda e faz o que quer, é grosso, é estúpido, e nós temos que aceitar, como se a gente merecesse isso. Porque você não é crente, você não é evangélica, então você tem que aceitar essa minha maldade, né? E não é verdade. As mulheres bíblicas, desde o Velho Testamento até o final, eram mulheres posicionadas. Amém? Não eram mulheres que elas iam sim honrar o seu marido, respeitar o seu marido, obedecer ao seu marido, mas não servir de tapetes, apanhar, né? Meu Deus, é lei Maria da Penha para esse cara, né? Nós não estamos aqui nesse mundo, Deus não nos criou para apanhar, para sofrer violência física, violência emocional, abuso sexual. Nós estamos aqui para ser amadas, cuidadas e respeitadas. Esse é o dever do homem, amar a mulher, né? E é o nosso dever nos submeter a esse amor, nos submeter a uma obediência não cega. Não, eu tenho que obedecer, então eu vou deixar ele fazer o que ele quiser.
né? Guarda o sapato de mim? Não. Né? Uma obediência que não seja cega, uma obediência dentro da palavra, com respeito, com diálogo, com tudo que a Bíblia ensina, né? Então a gente vê que o mundo tem uma visão um pouco distorcida da palavra mesmo, submissão. Eles acham que é outra coisa. Mas o pastor Cristian sempre ensinou aqui, é estar sob uma missão. Meu marido tem uma missão e eu ajudo na missão dele, é isso, ponto final. Eu ajudo aonde ele tem as faltas. Essa é a submissão que a gente tem que ter. Eu ajudo nele, ele não sabe lavar louça, não adianta, então eu ajudo ele, eu lavo a louça para ele, que ele não aprendeu. Agora ele aprendeu, né? E dentro de casa é uma família, uma equipe. Entra dentro do barco e começa só um a remar e começa a vir mar contra e vocês estão lá no rafting e só o homem, por exemplo, remando. O que vai acontecer? Se a mulher não ajudar, se a mulher não remar junto, se os filhos não remar junto, vão cair do barco. Então dentro de uma casa, homem e mulher são uma equipe. Um varre, o outro passa o pano, um lava, o outro seca. Isso é para a vida do casal e dos filhos também. Hoje o Levi teve que botar as cadeiras no lugar aqui, né? Porque a irmã Alice varreu, né, ontem. Aí eu passei o pano do lado, o bicho do outro, o Levi botou as cadeiras, porque ele faz parte da família e veio e teve que ajudar. Pode ajudar, Levi. Né? Se a gente é uma equipe, nós somos uma família, cada um faz uma coisinha e tá tudo certo, né? Então lá em casa ele não passa o pano, porque é ruim, né? Um pouco mais difícil para ele, então a gente passa. Eu, a cuidadora da mãe, agora tem mais um ajudante, né? Limpar o banheiro ele não lava, mas tirar o lixo eu não tiro, que é muito pesado. Aí eu tiro o lixo, né? E assim vai. Então as mulheres, as matriarcas, elas são mulheres guerreiras. A palavra do Senhor está cheia de mulheres guerreiras. Mulheres que fizeram a diferença, como eu falei, não era mulher tapada. E a gente não tem que aceitar esse tipo de coisas. E ensinar as nossas futuras discípulas que estão chegando a entender isso. Uma coisa é sofrer violência, outra coisa é você se submeter à missão dele e ajudar naquilo que ele precisa. Amém? Então ali, se eu fosse citar no Velho Testamento, citaria quem? Débora, que era juíza e profetisa. Não era só dona de casa, não cuidava só do seu esposo, mas ela era juíza na cidade. Então ela julgava as causas. E ela era uma profetisa da palavra de Deus, tanto que eles não foram para a guerra sem levar Débora. Jael viu que o Cícera estava lá, não ganhando, né? Estava dominando o povo de Deus, o povo hebreu, e eles iam perder a guerra. Jael pegou e disse assim: deixa comigo, vou dormir com ele. Vou dormir com ele. Cara, ela dormiu com ele no quarto, na tenda. Pegou uma espada, né? Uma estaca e matou. Cravou na fronte, matou o cara. Então, se eu tinha um monte de guerreiros, homens, machos, alfa, que poderiam fazer, mas Deus fez o quê? Deus já tinha falado através de Débora que ia derrotar o exército por uma mulher. E essa mulher foi Jael, que teve coragem, porque eu nunca teria coragem, porque às vezes eu tenho dó da barata, tenho dó da formiga, que eu vou matar. E aí eu vou lá pegar uma estaca e dar na cabeça de um cara, arriscando a própria vida, porque ele podia revidar. O homem é mais forte que a mulher. Ele podia ter revidado, mas ela fez ele dormir, foi lá e matou o cara. Essas são as mulheres bíblicas. Não é as mulheres que apanham de marido, que tem que aceitar tudo. Essas são as mulheres bíblicas, profetisas, juízas, né? Mulheres, mães de multidões, como Eva foi, que não foi fácil ter bunda, né? O filho dela deve ter tido. Se bem que ela não tinha dores, né? Só depois do pecado é que ela começou a ter dor de parto, né? Então não deve ter sido fácil. E Lídia é uma mulher dessa que eu me apaixonei na minha infância, porque falou que ali começou um trabalho, foi aberta a casa dela para uma célula, que era simplesmente ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo era o líder, e o Timóteo e todos os outros que estavam ali, né? Então, gente, ela abriu a casa para a célula.
simplesmente abriu a casa, né, que constrangeu eles a ficar. Com tanto amor, ela queria servir. Fica na minha casa, vou servir vocês, porque ela queria ouvir a palavra, né? Ela entendeu, ela tinha ouvidos, ela era temente a Deus, já era temente a Deus. E por ser temente a Deus, que deu ouvidos para o apóstolo Paulo. Ela era uma mulher temente a Deus, que ouviu o apóstolo Paulo e disse: não, vocês fiquem aqui. Ela rogou, ela implorou, depois de ser batizada. E disse que ela era o quê? Uma dona de casa simplesmente lavando e passando, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque? Não, as mulheres bíblicas eram mulheres guerreiras, como eu falei, vendedora do quê? De púrpura, negociante. Tinha o seu próprio negócio. Não tem nada de errado ser do lar, pelo contrário, quem pode é um privilégio. A mulher que é do lar é uma abençoada, porque tem um marido próspero que pode bancar ela dentro de casa. Que bom, aí ela pode, né, cuidar da casa, dos filhos, da roupa, até passar roupa. Dona de casa pode até passar roupa, eu não passo roupa, eu dobro, guardo, e aí seja o que Deus quiser, entendeu? E eu passei quando eu tinha recém-casado, tá, Bri? Quando tu casada, aí a gente passa roupa, a gente faz tudo, tá? Mas depois, minha filha, vem os filhos, é assim, ó, dobrou, guardou e tá tudo bem, passa na roupa que vai usar, entendeu? Então tá tudo certo. Essa mulher, ela era o quê? Comerciante. Então é ótimo ser dona de casa, é ótimo, é um privilégio. Mas muitas de nós não podemos. As mulheres hoje em dia, elas trabalham, elas não podem. Elas precisam ajudar em casa na parte financeira muitas vezes. Ou realmente elas ouviram a voz de Deus com um propósito. Olha, graças a Deus eu vou trabalhar e a minha casa vai estar cuidada. Se eu vou trabalhar fora, mas eu vou colocar alguém lá para me ajudar, uma faxineira, alguém, e com o meu dinheiro a minha casa vai estar em ordem, porque também não adianta abandonar o lar para poder ficar trabalhando fora. Tem que ter um equilíbrio, as duas coisas. E a família ajuda junto. Se a mulher ajuda no financeiro, o marido também ajuda nas demandas da casa, tira o lixo, tira o cocô do cachorro, né? Porque isso não é serviço para mulher, é serviço pesado é para homem, macho, né? Deixa o serviço mais leve para nós. Então Lídia era uma mulher comerciante e ainda abriu a casa, abriu a cela, né, dela para o apóstolo Paulo. Mas logo em seguida no texto vai falar, sabe o quê? Que já encontraram uma jovem possessa e o apóstolo Paulo teve que expulsar o demônio da jovem possessa. Então sempre assim, ó, no nosso caminho tem uma Lídia que abre a porta da casa, que quer o evangelho, que abre o coração, que ouve a palavra e que ainda trabalha fora, que vende púrpura, né? E com certeza ela era bem de vida, né? Porque não ganhava pouco não, né? Púrpura era caro o negócio, né? E ela sempre bem de vida, mas ali em seguida já tem uma jovem, uma outra mulher que estava possessa de demônios. E que precisa de quem? De homens corajosos para expulsar o demônio dessa mulherada. Que se levante esses homens aqui nesse lugar, amém? Para ter autoridade, para dizer, né, sai em nome de Jesus. Sempre vai ter uma jovem possessa no nosso caminho, que vai precisar do nosso amor, que vai precisar da nossa oração, da nossa intercessão, para que a gente possa expulsar, não julgar. Ah, ela é isso, ela é aquilo, ela é assim, ela é assada. Não, ela é isso tudo, mas porque o inimigo está usando a vida, né? Então que a gente possa se levantar também como uma evangelista, como uma mulher que vai. A mulher virtuosa em Provérbios 31, do 16-24, também não era só dona de casa. Então eu estou falando aqui mulheres que tinham negócios da Bíblia para vocês. Mulheres que não eram somente dona de casa, mas que exerciam alguma tarefa na sociedade. A mulher virtuosa, 16 em diante, diz, ela considera o campo e o compra. Uma mulher que considera um campo e compra, ela era uma negociante, ela sabia comprar e vender, né? E ela plantou uma vinha com o fruto das suas mãos. Então ela era uma mulher trabalhadora. Ela cingiu seus lombos de força
Então a mulher, ela é forte. O homem só precisa tratar ela como se ela fosse frágil. Mas a mulher, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que somos fracas, ou somos frágeis, ou somos coitadas, ou somos... Não. Nenhum momento. A mulher virtuosa, a mulher que teme a Deus, ela é forte. Porque ela se cinge. Mesmo quando a gente está sem força, né, pastora Alice? Até para vir no culto. Mas a gente se cinge de força e vem. A gente se veste, se cingir é se vestir. A gente se veste com a nossa força. Que é a força que vem do Senhor. Para a gente fazer as coisas para Ele. Amém? Volta ali. Ela cingiu seus lombos de força e fortalece os seus braços. Amém. Então a mulher virtuosa, ela compra terra, planta a vinha. E ela também vende tecidos, porque ali no texto diz que ela também vendia tecidos. Costurava se precisasse, fazia qualquer coisa. Porque essa mulher aqui, Jesus, eu acho que ela nem existe. Acho que ela é um pouquinho de cada um de nós, na verdade. Porque tudo numa só, cara, ela era muito prendada, né? E qual que é a opositora da mulher virtuosa? A mulher insensata, a tola. A tola que destrói a sua casa com as próprias mãos. É aquela que acha que o marido tem que fazer tudo, que ela não tem que comprar, vender, que ela não tem que plantar vinha, que ela não tem que fazer esforço nenhum. É aquela que só quer saber de coisinha boa, de colares e unhas compridas e apliques e etc, etc, etc. E daqui a pouco ainda é traída, daqui a pouco ainda é trocada, porque nada daquilo preenche. Porque a única mulher que pode ser elogiada é a mulher que teme ao Senhor. Então a mulher que teme ao Senhor, a Bíblia diz, essa sim será elogiada. Essa sim, um elogio verdadeiro. Amém? Lucas 8:3 relata das mulheres que sustentaram Jesus. E fala de Joana, fala de Susana, e fala de Madalena, fala das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus. Então, além de donas de casa, elas não eram só donas de casa. Elas eram também mulheres que tinham bens, riquezas. E com os bens e com as riquezas que elas tinham ganhado, fruto do seu trabalho, elas serviam a Deus. Às vezes, eu orei para que Deus me desse condições financeiras para mim nunca faltar dinheiro na minha carteira. Porque nunca tinha dinheiro na minha carteira, nem carteira tinha. E aí eu orei, pedi carteira, pedi dinheiro na carteira, e assim o Senhor fez. Então sempre tem, sempre. Ele respondeu essa oração. Eu pedi para o Senhor abençoar as obras das minhas mãos, do trabalho. Passei num lugar, passei no outro. E agora acertei já há 6 anos no mesmo lugar, recebendo ali uma estabilidade que dá um pouco mais de tranquilidade, né? Eu preciso de Deus, a agenda é preenchida por Deus. Eu preciso o tempo todo dele. Mas a gente depende de Deus, certo? Mas eu sei que existe também uma estabilidade. Eu estou ali, né? Então, mas eu também sei que tudo pode mudar, né? Também sei que tudo pode acontecer. Mas estou nas mãos do Senhor. E eu pedi riquezas, eu pedi que o Senhor me desse condições para o tratamento do meu filho. Eu dizia, Senhor, eu preciso para o tratamento do meu filho. Hoje o tratamento do meu filho é gratuito, porque a Roberta, que ministrou aqui para vocês no seminário, a Roberta, ela ofertou o ano passado e ofertou esse ano na vida do Levi. Então, o pouquinho que eu tenho, já estou usando não mais para o Levi, mas para mim, para minha casa e para o Senhor. Amém? Então eu também, como Joana, como Susana, me alegro se eu tenho bem, se eu tenho riquezas de poder servir ao Senhor. Ontem eu conversava com a Vera de tarde, ontem ou anteontem, ela dizia, eu estou tão feliz de poder, né, fazer algumas coisas. Ela fez bastante coisas. E naquelas coisas que ela estava fazendo ali, ela estava dizendo, eu estou tão feliz. Essa mesma alegria que Joana e Susana tinha de servir, de poder ter para dar, Que alegria, né? A gente dá com amor, a gente dá para a glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido, né? Então, se a gente não tivesse, não poderíamos dar, né? Mas glória a Deus que temos para poder dar.
E eu estava pensando aqui, né? Qual era a oposição de Joana, de Susana? Qual era a oposição dessas mulheres? Elas viram Jesus ressuscitar e até os apóstolos desconfiaram delas. Então, às vezes, a nossa oposição não é uma jovem possessa, a nossa oposição com pessoas que vão aparecendo no nosso caminho não é uma insensata, não é uma tola, uma mulher tola que a gente vai ter que ajudar, mas nós vamos ter que suportar a desconfiança, né, das pessoas até da própria fé, né, porque eles eram apóstolos, confiaram. Se Jesus ressuscitou mesmo, será que essas mulheres estão bem certas, né? Será que Jesus ressuscitou? E elas arriscaram a vida, porque eu não lembro se era Joana ou se era Susana. Joana, esposa de Cusa, mordomo de Herodes. Joana, por ser esposa de um homem influente, ela arriscou a própria cabeça para servir a Deus. E ainda servir a Jesus com riquezas, bens. Então assim, não foi muito fácil para ela, né? Porque se ela não é esposa de alguém influente, não dava nada, né? Ninguém ia saber, era um Zé Ninguém, tipo assim, né? Mas era uma pessoa influente, era o mordomo de Herodes. O que Herodes fez, gente, com João Batista? Então ele era muito perigoso e ela arriscou a própria vida para servir a Jesus. Amém? Isso que é uma mulher bíblica, isso que é uma mulher guerreira. Não é aquela que apanha do marido, é aquela que dá a cara para bater para alguém influente, para alguém perigoso. Provavelmente ela foi até meio que contra o próprio marido, que o marido disse: cara, eu sou mordomo de Herodes e tu tá atrás de Jesus, como assim? Quem é que tinha mandado matar Jesus? Herodes. E o cara era mordomo dele, e ela era a esposa dele. Já tinha ouvido falar de Joana? Já? E olha só, arriscou a vida, teve que enfrentar a desconfiança e arriscar a própria vida. É fácil ser uma mulher de Deus, de fé? Não, mas vale a pena, porque o nome dela foi lembrado nas Escrituras até o dia de hoje. Amém? Teve outra mulher que eu amo muito, que é Priscila, né? Está em Atos 18. Ela trabalhava junto com o marido. Tá bom, Indy? Trabalhava junto com o marido. Aleluia. Santa paciência dos dois, das duas partes, né? Um tem que aturar o outro nas suas deficiências, nas suas chatices. Eu trabalhei muito tempo do lado do meu esposo, trabalho até hoje, né? Mas chegou uma época, quando começou a Eco7, que eu fui junto, e eu voltei e comecei a dizer: tens que fazer assim, tens que fazer assado. E a chata começou a botar as suas gotejações em cima do seu marido, e eu... E ele assim: não dá. Tu trabalha no estética e eu trabalho com a Eco7 e vamos dividir, porque eu não suporto mais. Eu já trabalhei muito tempo contigo, love, carta e mensagem. Ai, eu não quero mais, tá bom? Não é por nada, eu te amo, mas assim, só para nós não brigar mais. Tá bom, meu amor, fica com a Eco7, vem sozinho, se vira, agora tu se vira. E eu vou trabalhar só com a estética e deu certo pra gente preservar também a nossa sanidade mental. Amém? Porque nós somos feitos de alma também. Então, a gente cuidou. Mas Priscila tinha essa paciência, esse amor, junto com Áquila. Ela estava ali trabalhando junto, fazendo o quê? Tendas. E esse casal pôde abençoar quem? Quem lembra? Paulo. O apóstolo Paulo foi abençoado. Eles deixaram, tipo assim: apóstolo Paulo, a gente tem um negócio e a gente sabe que você está precisando de dinheiro para a missão, então vem trabalhar com a gente. Eu me lembro do pastor José Fernando da Rosa. Eu estava sem dinheiro e ele disse: quer vir trabalhar aqui, pastora Pati, meio período, daí não atrapalha a obra e você ganha um dinheirinho.
O pastor Christian foi. Sendo pastor, foi trabalhar meio período no ateliê. Para a gente ter um dinheirinho para não atrapalhar a obra, mas para a gente também não passar fome, né, amor? José Fernando abriu as portas. Então, assim, era o negócio dele. José Fernando podia dizer assim, né? Quanto mais a minha família produzir, melhor. Mas não, pastor, pode vir. Vamos trabalhar. Boto mais um aqui. Entende? Então, a Dai, a minha discípula querida, ela disse assim, ó, Pati, tu já sabe fazer limpeza de pé, já sabe fazer spa de pé, já sabe fazer massagem, mas eu acho que vai dar certo spa de pé. Ó, eu tenho um negócio, aí tu vem só no sábado, não vai atrapalhar a obra. Aí tu vai ter tempo para a obra e vai conseguir trabalhar comigo. Vem trabalhar comigo. E ela abriu as portas do salãozinho pequeno dela para eu poder ganhar R$12 cada esfoliação de pé que ela poderia estar fazendo. Ela já fazia o pé, mas ela dizia assim, a esfolia, faz uma massagem, cobra R$12 de cada uma. Eu faço propaganda para ti, te abençoo. E lá fui eu, meio período lá, trabalhar no sábado trabalhar com a Dai, depois outro tempo, meio período com a Tânia, né? Depois eu e a Dai fazendo biscuit em casa, né? Meio período também, fazendo biscuit à tarde, para poder suprir as necessidades da casa. Priscila ajudou o seu marido Áquila a fazer tendas e ainda abençoaram os sacerdotes. É para isso que você vai prosperar, amém? Para abençoar o sacerdote. Não, brincadeira. Mas também para isso, amém? Também para isso, né? Para que a obra cresça. Dorcas, se eu quiser falar de Dorcas, eu vou ficar muito tempo aqui, né? Eu já quero encerrar, porque Dorcas, Deus falou muito comigo através da vida dela já. Então, eu fiquei pensando em outras mulheres que não serviram a Deus como Priscila, que foi sábia, que ajudou seu marido. Mas eu pensei daí em Vasti, que não ajudou seu marido. Vasti, quando o rei Assuero chamou ela para vir lá no monte de bêbado, ela não quis compartilhar com aquele ambiente e ela se negou a ir na presença do rei. Ela teve que ir embora e foi totalmente abandonada. Depois o rei Assuero então casa com Esther, e a história de Esther vocês conhecem. Mas Vasti não quis obedecer a um pedido do seu marido, que não quis ir lá onde estava um monte de bêbado. O que aconteceu? Ficou sem marido. Eu disse, então seja sábia e vai, meu amor. Fazer o quê? Ele não é convertido ainda? E vamos orar mais ferronhamente por esse homem, amém? Para que ele venha para Cristo, para que ela não tenha que passar essas situações de ter que estar lá no meio de um bando de bêbado, ouvindo música do mundo que não tem nada, né? Tchererê, tchê, inclusive é cantado na Umbanda, que foi a música que ele ficou famoso. Então assim, ó, o que de bom tem ali? Além do bando de bêbado que só está olhando para a mulher do outro, porque essa aqui é a verdade. Porque o homem que vai com a sua esposa, que vai com a sua namorada, eles estão ali com elas para dar uns amassos, mas eles estão olhando para a mulher de todos os outros. É isso que eles fazem. E as mulheres hoje em dia também, né? Que elas também estão olhando para o marido das outras. É complicado, o mundo está complicado. Então, que nós sejamos como Priscila, uma ajudadora naquilo que ele precisa, em vez de ser Vasti, e realmente ouvir, né? Estar atenta. Às vezes o marido vai pedir algo, se joga na ponte, você vai se jogar? Não, né, irmã? Ninguém é louca, né? Mas que a gente possa ser um pouco mais maleável. Dalila foi outra mulher que não foi sábia, que ela fez o que? Aliança com o diabo. Ela se aliançou com o diabo e entregou Sansão. Estava ali do lado de Sansão o tempo inteiro para poder, o tempo inteiro só para poder achar qual era a fraqueza dele, acabar com a vida dele. Se nós, como mulheres, encontrarmos uma fraqueza no nosso marido, o meu conselho é: ore, de boca fechada, de preferência. Ore, jejue, converse, faz o diálogo. Depois ore, jejue,
Depois, conversa. Para que esse homem se levante, para que esse homem possa um dia vir aceitar a Jesus, se converter e ser uma nova criatura. Porque nós não somos nem como Vasti e nem como Dalila. Nós não vamos entregar nosso marido para o inimigo. Nós vamos orar, interceder e profetizar. Abre a sua boca, profetiza sobre a vida dele. Profetiza a bênção, profetiza a bênção. Como mulheres sábias, vamos abrir nossa boca para profetizar a bênção. Amém? E o conselho que eu dou para os maridos, para encerrar, Colossenses 3, 19. Marido, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Não se irrite, não fique irritado, né? Não se ire. Amém? Não se ire. Eu sei que às vezes dá vontade, né, de se irar. Tem outras versões que dizem assim, ó, não seja violento contra ela, né? Outras versões falam já nessa parte mais profunda. Ame a sua esposa e não trate ela mal. Não trate ela mal. Trate ela bem, né? Trate ela bem. É difícil o marido do mundo tratar a esposa como ela merece, né? Mas a gente crê que o Senhor pode fazer a obra na vida dessa pessoa. Amém? A gente crê que o Senhor pode mudar todas as coisas, mudar o cenário. Transforma água em vinho. Esse é o poder que ele tem para fazer. Então eu ainda creio. Tem mulheres que estão passando muita coisa, que compartilham comigo, né? Muita coisa. E elas falam coisas para mim que eu penso assim, cara, deixa esse traste. Lá no fundo da minha alma, eu como pastora ainda penso isso. Deixa essa criatura, aproveita. Aproveita que ele está querendo ir embora e manda de uma vez. Passa na minha cabeça, mas eu seguro a minha língua, sabe? Porque eu não posso dar esse tipo de conselho. Se eu não tiver fé, como é que essa mulher vai ter fé? Né? Então eu preciso fechar minha boca e dizer, Senhor, eu vou crer contra a esperança. A minha esperança às vezes não vê uma salvação para esse relacionamento, mas contra a esperança eu creio. Como Abraão creu contra a esperança, eu vou crer contra a esperança, eu vou profetizar a bênção. E eu declaro que esse casamento vai ser abençoado, eu declaro que esse homem vai ser transformado. E olha, calei minha boca, que eu já vi mudança e já vi transformação. E essa mulher, ela falou para mim, eu amo ele. Amo ele. Então, eu creio que, assim como ela ama ele, não vai desistir dele, Deus também está vendo isso do céu e vai intervir na vida desse casal. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Feche seus olhos então. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser essas mulheres sábias, Pai. E que os homens que aqui estão, Senhor, nos amem, nos cuidem, nos protejam, como se a gente fosse frágil, apesar de nós sermos fortes. Senhor, dá-nos sabedoria, como o Senhor deu à mulher virtuosa. Dá-nos, Senhor, a capacidade de te servir com nossos bens, nossas riquezas, de abrir as nossas casas para o teu evangelho, Senhor. De mesmo trabalhando fora, Senhor, sendo mulheres vendedoras, empresárias, empreendedoras, nós possamos guardar a tua palavra e te colocar em primeiro lugar todos os dias da nossa vida, Senhor. Que possamos ser parceiras, ajudadoras idôneas. Que o Senhor nos transforme em mulheres, Senhor, como essas matriarcas, Débora, Jael, guerreiras incansáveis, que fizeram e marcaram a sua geração, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti. Por isso eu te peço, Jesus, que o Senhor venha jantar e nos ensinar a Tua palavra, como o Senhor fez para Marta, como o Senhor fez para Maria. Senhor, que o Senhor venha nos curar esse sangramento que tem acontecido no nosso coração. Esse sangramento que tem acontecido muitas vezes no nosso relacionamento. Esse sangramento que tem acontecido, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família.
nas nossas dores. Que o Senhor venha cessar como o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue. Senhor, que tudo aquilo que está morto, que está escondido, que está apagado na nossa vida como mulher, como uma mulher sonhadora, uma mulher com autoestima, uma mulher que ousa sonhar, que o Senhor venha ressuscitar sonhos, como tu ressuscitou o filho daquela viúva. O Senhor teve compaixão da vida dela. Senhor, que o Senhor venha nos fazer, Pai, mulheres evangelistas como a samaritana. E que, da mesma forma que o Senhor parou tudo para ficar com ela, para ensinar ela, para curar o coração ferido dela, o Senhor venha parar tudo essa semana para falar no nosso coração. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, como homens e mulheres, nós te damos liberdade para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Como o pastor Christian aqui cantou, sonda-nos, vê se há em nós algum caminho mau e nos mostra aquilo que nós ainda precisamos ser transformados para vivermos tudo o que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Será que o pai pediu fazer a ceia, pai? Quer fazer a ceia? Não? Presta a minha Bíblia. Amém. Vou ler para vocês rapidamente aqui, Evangelho de João, o mesmo texto que a gente leu hoje de manhã lá em Tijucas. João 6, 48. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: Como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém? Amados, algo que a gente ensina é que batismo, né? Os nossos alunos da Escola do Fundamento, essa semana, última aula, vão aprender isso. Batismo e ceia são ordenanças de Jesus Cristo, né? Não é necessariamente uma ordem, mas é uma ordenança. É quase uma ordem, né? Jesus disse: façam isso em memória de mim, né? E aqui em João ele declara que quem não come a carne dele, né? E o pão que nós comemos na ceia representa a carne de Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E o vinho que nós tomamos, o suco da uva representa o sangue dele. E ele está dizendo aqui: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, quem come e bebe, permanece em mim e eu nele. Mas se eu não como e se eu não bebo? Se a gente for considerar esse texto aqui no literal, quem não come, quem não participa da ceia, não está tendo comunhão com ele, se desconectou dele, né? Então nós deveríamos levar a ceia mais a sério. Eu sempre ensinei, enquanto pastor, que o culto de ceia é o culto mais importante do mês, né? Aqui na Ibra, Canelinha e Tijucas é celebrado sempre no primeiro sábado e primeiro domingo do mês. Então que a gente peça ao Espírito Santo para lembrar dessa data, para que a gente se esforce para não faltar. A gente está vivendo um tempo que
Aqui não é o caso, graças a Deus. Essa igreja aqui é uma igreja que ela foi muito bem edificada, né? Mas em muitos lugares, valores e princípios têm se perdido, né? E esse é um deles, né? Hoje as pessoas assistem culto online. Quem assiste culto só online, não vai ao culto presencial, toma ceia, será? Será que essas pessoas compram o pãozinho e o suquinho para celebrar a ceia em casa quando estão vendo o culto online? Eu acho que não, né? Eu acho que não. E então, tem coisas que são fundamentos da fé e não pode se perder. E a ceia é um deles, né? Felizes aqueles que podem estar aqui. Eu sou de uma época que quando a pessoa faltava o culto de ceia, eu como pastor ia na casa dela levar a ceia para ela. Isso se perdeu com o tempo, né? Então, felizes os que podem estar na casa de Deus e participar da ceia. Amém? Vamos ficar de pé? Então, você pode se levantar, vir até aqui. Nós vamos então, a pastora vai ajudar, a pastora Paty. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai. Te dar graças, Jesus, por ter derramado o teu sangue ali na cruz, por ter entregado a tua carne, o teu corpo, como um sacrifício vivo, para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi moído, pela tua carne que foi esmagada e pelo teu sangue que foi derramado. Hoje nós podemos comer do pão e beber do suco da vida e relembrar o alto preço que foi pago ali na cruz para o nosso resgate. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o teu corpo, se não fosse o teu sangue derramado ali na cruz? Nós queremos esta noite mais uma vez recordar e celebrar a tua morte, mas também a tua ressurreição. Em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Agradeça a Jesus pelo seu sacrifício. Conquista,
umas 5 pessoas. Lembrando, amanhã nossa célula de homens na casa do Nunes, né? Está sendo uma bênção. Nossa célula, estamos com um visitante novo lá. Glórias a Deus. E nos ajude em oração, né? Vamos orar para que Deus aí abra uma porta para as mulheres também ter a célula delas, né? Que eu creio que é importante. Deus já vinha colocando no meu coração, né? Que o desejo da minha esposa ministrar, principalmente por ser o Dia da Mulher. Mas se ela não fosse pregar hoje, provavelmente eu ia pregar sobre o Obed-Edom, sobre os 90 dias que a arca de Deus ficou na casa dessa família, e por causa de terem hospedado a arca de Deus, Deus abençoou aquela família poderosamente. Então saiba que quem cede a sua casa para hospedar a presença de Deus vai ser abençoado. Amém? Porque Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Amém? Com o amor de Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Uma semana de bênção, uma semana de vitória. Terça-feira, né? Nossa célula de fundamentos vai ser na terça, tá? Porque quarta o pastor já está em aula. Amém? A nossa última aula. Deus abençoe a todos.